Queridos irmãos em Cristo, em toda parte do mundo, que Deus vos abençoe. Shalom, shalom. E podemos dizer também bom dia, boa tarde e boa noite. Isso depende da hora que vai nos escutar. Hoje viemos para vos falar acerca do mistério. O mistério de viúva de Sarepta. Então, como todo momento falamos que somos os homens que estamos a pregar as revelações proféticas do tempo do fim, hoje, nesse mistério da pregação profética ou das revelações proféticas, vamos falar acerca de uma viúva de Sarepta. Essa viúva que nós vamos ver na Carta dos Reis, no capítulo 17, no versículo, vamos começar no versículo 9. E também vimos que o Senhor Jesus Cristo falou dele na Carta de Lucas, no capítulo 4, talvez a partir do versículo 24. E aqui também vamos ver um mistério profético sobre essa mulher. Era no período que Elias orou que chuva não caísse em Israel em 3 anos e meio, que a chuva não estava a cair na Israel. Agora, Elias foi enviado na Sarepta. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala. Estou no livro de Reis, Primeiros Reis, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te, vai para a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis, eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. E levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegou ali, à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou-lhe. Disse: traz-me, peço-te, no vaso um pouco de água para eu beber. E quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: viva o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando os 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e moramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai fazer como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois o fará para ti e para o teu filho. Pois assim disse o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Aqui vimos um profeta de Deus, chamava Elias. Elias, o Tishbita. A Bíblia diz: Deus lhe enviou na cidade de Sarepta, que pertence a Sidom.
para ir habitar. A Bíblia diz: eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. Verificamos como a destinação de nossas vidas. Se nós verificamos essa passagem de escritura, Deus diz que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. Mas se nós verificamos a primeira resposta dessa senhora, quando Elias diz que traga-me um pão na tua mão para que eu comece, a mulher disse que não tinha nada. Mas qual é essa preparação que a Bíblia nos disse isso? Que a Bíblia nos fala aqui? Deus ordenou essa mulher. É assim que a Bíblia fala. Mas quando Elias faz a primeira demanda de água, a mulher não hesitou. Mas quando ele voltou de fazer a segunda demanda, a mulher disse que não tinha nada para comer. O que Deus preparou finalmente? Deus preparou o coração da mulher para acreditar na palavra de Deus. É assim que a palavra diz: eu ordenei uma mulher viva ali que te sustenta. Essa é a primeira coisa que nós verificamos nesse mistério. É os nossos corações que Deus prepara. Não porque nós temos dinheiro, não porque nós temos algo, não porque nós temos tudo. Poderia ter tudo, mas se o teu coração não foi preparado, seria nada. Deus preparou o coração dessa mulher para acreditar a palavra do profeta. É assim que nós estamos a pregar. Poderia haver muitas pessoas que estão a ouvir a mesma palavra, mas só que os eleitos são poucos. Os eleitos, aquele que Deus preparou o seu coração para acreditar na palavra de Deus. Como essa mulher, ele vivia na Sidônia. O Sidom atualmente é Líbano. Essa mulher foi uma mulher estrangeira, não foi uma mulher israelita. Essa é a imagem que é um mistério que nós queremos aprender. Primeiramente, foi viúva. E o marido dele que morreu não foi contado aqui, porque é um mistério da mensagem profética do tempo do fim. A mulher foi viúva e o profeta que foi enviado foi Elias. O mistério do profeta é o que agora, hoje? Jesus Cristo disse: aquele que vos recebe, me recebe. Aquele que vos recebe, me recebe. Agora, não precisar mais ver Deus na tua vida, que Ele mesmo tem que vir para te falar. Ele envia os seus servos. Os seus servos é que Deus envia. Se você receber o servo de Deus, recebe automaticamente Deus ou Jesus Cristo na tua vida. Vou dar rapidamente o versículo que fala disso. É no Novo Testamento. Essa mulher estava a viver na Sidônia. A imagem atualmente é Líbano. E agora ele recebeu o servo de Deus. Mas naquele momento que havia fome da comida, porque não chovia
durante 3 anos e meio. E o profeta de Deus foi enviado já na Líbano para ser sustentado ali numa mulher viúva. A viúva ali está a esconder o mistério. A primeira coisa. Então, vamos ver na Lucas o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse sobre essa mulher. Por que essa mulher lhe contaram no Novo Testamento. Deus ordenou o coração para acreditar na palavra de Deus. A nossa eleição é que Deus preparou os nossos corações para que possamos acreditar na palavra de Deus e não duvidarmos. E aqui, no capítulo 4, no versículo 25, Jesus fala nos judeus: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhum deles foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Essa mulher viúva foi enviada na cidade de Sarepta, no Sidom. A imagem de 3 anos e meio que a chuva foi fechado ou que não houve a chuva na terra é a imagem de 3 anos e meio. Vai haver a fome da palavra em todo o mundo. Quando a igreja será arrebatada no céu, haverá fome da palavra. E, nesta vez, de vez que o profeta sai em Israel para se refugiar nas nações, porque Sidom não é Israel, para se refugiar nas nações, mas é a igreja que perdeu o arrebatamento, que ficou no arrebatamento, vai fugir aonde é Israel para ser alimentada. E o que quer dizer a viúva? Porque ali esconde todo o mistério. Porque Jesus fala de viúva no Lucas capítulo 18. Ele fala, havia uma... Vamos lá ver rapidamente, porque não temos muito tempo. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala. Na carta de Lucas, capítulo 18. Aqui a Bíblia nos fala, no versículo 1, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me a justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis entendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me encomenda, e fazer-lhe justiça para que ele não continue a vir-me molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que disse,
esse juízo injusto. E Deus e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clama a Ele, já que há longânimo para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quanto ver o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra. Aqui onde é que há problema, como já falamos, é que Deus tinha preparado o coração dessa viúva de Sarepta para acreditar na palavra. Mas quando se fala de viúva, aqui também fala-se de viúvas. Isso quer dizer uma pessoa viúva, uma pessoa que o marido é morto. E agora, profeticamente, isso fala-nos é que nós fomos casados com o mundo. Vamos lá ver esse mistério. O apóstolo Paulo, ele é que nos explica isso no livro do Romano. Quando uma pessoa, um cristão, está no mundo, o marido dele é o mundo. O marido dele é o mundo. Ele tem que ser ainda viúva para casar com Cristo ou para fazer encontro com o profeta enviado de Deus. E a Bíblia diz: aquele que vos recebe, me recebe. Como Abigail, ele não poderia ainda casar com David se o marido dele foi Labão. Não é Labão. Nabote. Não também Nabote. Vamos lá ver o nome do marido da Abigail. O marido da Abigail chamava o nome de Nabal. Nabal foi o marido de Abigail. E Abigail foi uma mulher muito boa, bonita e que temia Deus. Mas o Nabal, que foi o marido dele, não estava a temer Deus. E assim, primeiramente, ele impediu ou não queria abrir o coração para dar uma bênção a David, que estava fugindo de Saul. Quando David preparava os seus homens para ir atacar Nabal, essa mulher foi ter com David de longe, levou muitas coisas para dar no homem de Deus e para pedir perdão. E assim, na morte de Nabal, 10 dias depois, o anjo de Deus matou Nabal. É assim que Abigail se casou com David. O David é a imagem de Jesus Cristo. Agora, nós que fomos outra vez amigos do mundo, amávamos o mundo, nós não poderíamos casar com Cristo porque nós tínhamos um marido como o mundo. A Bíblia nos diz na carta do Tiago, no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: infiéis, não sabe que o amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, construir-se inimigo de Deus. Se nós agora casamos com o mundo, vivemos segundo o mundo, diante de Deus somos inimigos. Deus não poderia aceitar alguém que diz cristão se ele vive a vida segundo o mundo. E assim, o marido
que você casou com o mundo, porque aqui fala de adultério, infiéis. Em outra escritura, a Bíblia diz adultério. Por exemplo, em francês fala de adultério. Adultério é uma mulher casada ou uma mulher casada que vai ter com outro marido. E se nós casamos com Cristo, se o nosso marido é Cristo, então nós não poderemos casar com o mundo. E se nós casarmos com o mundo, e ali somos adultério. É por isso vimos esse mistério de viúva de serpente. Ele foi viúva. Não tinha o homem. O primeiro homem faleceu. É assim que ele recebeu o profeta. Se ele tinha um marido dentro da casa dele, então Deus não poderia enviar profeta na sua casa. E a imagem de profeta é a imagem de receber Cristo. A Bíblia diz, aquele que vos recebe, me recebe. E nós voltamos no Romano, como o apóstolo Paulo nos vem nos explicar no capítulo 7, livro do Romano, vamos ver o mistério. A Bíblia diz, no versículo 1, ignorais, irmão, pois falo ao que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adultério, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ele está livre da lei, assim não será adultera, se for do outro marido. Aqui a Bíblia fala sobre a lei do casamento. Muitos casamentos hoje é difícil mesmo falar sobre isso. As mulheres não sabem quando eles casam, estão ligados na lei do marido enquanto o marido está vivendo. Mas quando seu marido morrer ou vem de falecer, ele está livre na lei do marido. Ele poderia casar, não poderia ver o problema. E agora, enquanto o marido dele está vivo, ele diz que pronto, eu não quero mais viver com esse marido, vou casar outro. Ainda ele tem esse livre. Ele fala livremente que eu não quero esse marido, vou casar com outro. Diante de Deus, você é adulteiro ou adultera. Porque o marido que casou consigo ainda vive. Conforme que ele vive e você o abandonou para ir casar outro marido, você é adulteiro ou adultera. É assim. Essa mulher, da outra forma, casou com Cristo, que é a imagem de David que casou com Abigail na morte de Nabal. Isso fala o mistério da igreja do Novo Testamento. O primeiro nosso marido foi o mundo. Nós não conhecemos Cristo. Nós não tínhamos a palavra de Deus. Mas quando Cristo veio ter conosco, o primeiro marido é morto. Não estamos mais a fazer a parte desses homens que estão no mundo, no comportamento. Fomos livres, fomos separados com o mundo.
o mundo morreu, a vida do mundo não está mais conosco, é assim que podemos casar com Cristo. O mundo é a nossa natureza, a natureza humana. Essa é a natureza que se contra de amar as coisas do mundo. E por isso a Bíblia diz, na carta do 1 João, eu volto muito a citar essa passagem. A Bíblia nos disse, escuta o que a Bíblia diz nessa passagem. A Bíblia diz, não amai o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui vimos a vontade de Deus. Nós devemos separar com o mundo. O mundo tem que morrer. E por isso, outra escritura, a Bíblia diz, se vocês estão mortos com Cristo, o que deve morrer em nós? É a nossa natureza humana. A nossa natureza tem que morrer para casarmos com Cristo. Conforme está escrito no livro de João, no capítulo 1, no versículo 11. A Bíblia diz, veio para os seus não o recebem, mas todo o que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, o verbo tornar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem na vontade de varão, mas de Deus. Aqui, esse nascimento para ser filho de Deus anula automaticamente a natureza biológica. A transformação de natureza, que para você tornar como o Filho de Deus, é a transformação de natureza. É ali, da outra maneira de falar, falamos o mundo. O mundo tem que morrer. A natureza humana tem que falecer para você ter direito de casar Cristo. Senão será para ti uma coisa difícil de falar sobre o reino de Deus. Essa mulher viúva é a imagem dessa mulher depois de ter nascido um filho, um varão. Apocalipse capítulo 12. Ele ficou, o filho foi arrebatado no trono de Deus. A Bíblia diz, as asas de águia foi dado nessa mulher para voar no deserto, onde tinha um lugar preparado para Deus, para ser alimentado durante 1.200, 300 dias. Esses são os 3 anos e meio. É que essa mulher que faltou, que não foi arrebatado, vai ter mais possibilidade de ser alimentado nos grandes 2 servos de Deus, Apocalipse capítulo 11, no versículo 3. Nós vamos lá ler essa escritura, mas embora que ainda não lemos essas passagens da escritura,
estamos continuando a explicar que a nossa natureza deve se transformar. Vamos rapidamente na carta do Mateus capítulo 6, no versículo 9. Portanto, orei-vos desse modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora, olha o versículo que eu venho procurar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade que vai ser feita na terra deve ser igual com essa vontade que se faz no céu. E agora, quando se fala a vontade, fala-se de identidade, fala-se de uma forma, de uma natureza. E quando se fala do céu, fala-se dos anjos, que vive segundo a vontade de Deus, que faz a segundo a vontade de Deus, mas aqui na terra não. É por isso a oração de Jesus: a natureza que se faz no céu é a natureza que está no céu, ou a forma de obediente da palavra de Deus que está no céu, que seja também a mesma coisa na terra. Na carta do Mateus capítulo 5, no versículo 48, Jesus falava o seguinte: sede-vos, pois, perfeito, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. E a natureza de Deus é perfeita. E nós devemos ser como Ele. E a Bíblia diz: seja perfeito como o vosso Pai. E agora, se nós temos o amor do mundo, o amor das coisas do mundo, seria difícil, meu irmão, para vermos Deus. Nós não podemos falar de arrebatamento, nem um pouco, nem um dia, se a natureza que nós temos é a natureza do pecado, é a natureza do mundo. O mundo não pode nos amar, o mundo não pode nos gostar, porque nós condenamos as suas obras, porque nós condenamos as obras do mundo. Nós sabemos quem é o príncipe do mundo. O príncipe do mundo é o Satanás. É ali que nós vimos na carta de Lucas capítulo 18, um juízo que não teme Deus. Mas se há cristãos que todo dia oram, esse juízo não poderia fazer nada. Se há cristão que todos os dias roga ao Pai para que o Pai faça justiça no mundo, o diabo não poderia fazer nada. É por isso, hoje, estamos falando o mistério dessa viúva de Sarepta. É a imagem da igreja. Agora, vamos lá ver se é a imagem da igreja. Vou terminar já ali. Na carta do Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ver que isso vai corresponder segundo as Escrituras. Capítulo 12. Estou em versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus ordenou a mulher para alimentar quem? O servo de Deus, numa comida carnal, comida natural. Mas aqui também fala da comida, mas esse não é comida natural, é a comida espiritual, onde que a mulher vai fugir, porque Deus levou, o arrebatamento da igreja foi feito, os cristãos que ficaram maduros na palavra, estavam maduros na palavra, foi arrebatado no céu, e outros cristãos que não viviam, não tinham essa santificação, não tinham o batismo do Espírito Santo. Poderia ter ainda a santificação, mas se não tens batismo do Espírito Santo é impossível. Agora, qual é a comida que se fala aqui? Volto no capítulo 11,
no versículo 3, e considerei as minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias. Aqui já 2 servos de Deus, com o ministério de Moisés, Elias, que nós encontramos aqui, que vão pregar na Israel, quando a igreja da nação vai ser arrebatada no céu. A imagem de José, depois foi se revelar com seus irmãos, a sua mulher estava em casa, porque o José, a imagem de Cristo, casou com uma mulher egípcia. É a imagem de Cristo que vai casar com uma mulher das nações, que somos nós. Mas dentro desse mistério, ele explicou-se no capítulo 25 no livro de Mateus, que o reino de Deus é semelhança de 10 virgens. 5 foram sábios e 5 foram loucos. E esses loucos é que não participaram no arrebatamento, ficaram fora. E a imagem é que nós estamos a estudar essa mulher aqui, essa mulher que fugiu no deserto, onde havia lugar preparado para Deus, para que seja alimentado durante 1260 dias. 1260 dias é o tempo de ministério de 2 profetas que vão pregar em Israel. Como vocês podem verificar no versículo 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 candeiros que estão diante do Senhor da terra. Haverá 2 servos de Deus, profetas, durante que a igreja foi arrebatada no céu, eles pregarão em Israel. Mas os tempos já estão cada vez mais próximos para que essas coisas aconteçam, porque estamos vendo o que a besta está a fazer, o que o falso profeta está a fazer, o que o filho da perdição está a fazer, o que os políticos estão a fazer. Isso mostra que as coisas estão cada vez mais próximas, meu irmão. É bom que prepara os nossos caminhos, prepara a vossa vida, vocês devem se separar com o mundo. O amor do mundo tem que desaparecer no vosso corpo. O amor de amar as coisas do mundo tem que se desaparecer, senão nós não poderemos entrar no céu. Por hoje, digo que Deus vos abençoe. Talvez podemos voltar nos próximos dias com outras mensagens sobre o mistério profético do tempo do fim. Agora, com o vosso amado servo de Deus, eu vos falo que Deus vos abençoe muito neste ano 2022 e seja forte na oração, porque os tempos são maus. Obrigado, que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint, mais ce jour-là il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka
mundeli na ngai onkolo Yesu yoka losambo na ngai tika ngai ete na umelao na liloba ya ntango mpo yango nde komemanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi nano namona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu